Agora você vai aprender a criar um efeito em texto, onde o seu contorno vai parecer uma costura, também uma textura aqui criada como um pattern, como se fosse um tecido. Já criei um novo documento aqui no tamanho de 1024 por 768, com a resolução de 72 pixels, com fundo branco, por enquanto. Não importa o tamanho, que não vai influenciar em nada. Então eu vou habilitar os meus layers pressionando a tecla F7. Vou alterar para o modo full screen. Posicionar aqui meu documento com a barra de espaços pressionada. E vou aplicar um layer de ajuste. Um layer de ajuste aqui. Pattern. Como padrão, em Photoshop já tem diversas texturas para você aplicar aqui no modo pattern, né? O preenchimento completo do seu documento com o pattern selecionado aqui. Você seleciona na caixa, existem vários. Você pode definir o tamanho dele, ó, tamanho, como vai ficar. Existem vários. Aí você muda a coloração com blend, com layer, com uma cor em cima, no modo color. Aí vai. Você pode alterar da maneira que você preferir. Eu vou deixar aqui em 100%, porque eu não escolhi o pattern ainda. Não será esse, né? Esse aqui não parece com tecido. Aqui dá até para fazer também os efeitos especiais de iluminação aqui. Aqui nessa abinha dos patterns é um desses aqui, esse aqui, ó, que eu vou usar. Ele está aqui, ó. Existem vários aqui, ó, categorias, como Artistic, Color Paper, Grayscale Paper, Nature Patterns, Rock Patterns de pedra, preenchimentos dos mais variados. Você pode escolher aqui, vão aparecer diversos aqui nessa caixinha. Vou colocar aqui um Large Thumbnail para ver maior. Expandir aqui, né? E selecionar este aqui, ó, que está nesta categoria aqui, Patterns 2. Ó, pode ver que eu vou até selecionar aqui, ó, são esses aqui. Esse aqui, ó, já é semelhante a um tecido, né? Existem vários outros aqui, ó, você vai vendo em tempo real. Esse aqui já é semelhante a um tecido. Eu vou só aumentar o tamanho dele aqui. Deixar aqui em 200% para este tamanho de documento, né? Porque pode variar de acordo com o documento que você está trabalhando. Não precisa habilitar essas opções, é só se aplicar uma máscara aqui que faz o ajuste do pattern dentro da máscara ou do shape que você vai trabalhar. Só que nesse caso aqui o documento será preenchido por inteiro. Agora aplicar um gradiente, também um layer de ajuste gradiente. Eu gosto sempre de trabalhar desta forma, porque eu não faço aquele preenchimento. Ó, aqui no caso tem como você preencher um layer sólido, um gradiente. Caso, por exemplo, se você vai criar um site na internet aqui, né? Esse curso não é focado para web design. Será lançado um próximo curso de web design pela Beck.com, onde vamos desenvolver aí um layout completo, explicar a programação, de outros softwares interagindo, animações e tal, que a gente já está planejando fazer isso. Mas o caso supondo aqui o background. Então imagina que você criou o seu site e tal, ou pode ser até um panfleto, alguma coisa que você esteja fazendo. Aí você colocou uma cor no fundo aqui, ó, tá branco, né? Eu vou até tirar a visualização aqui, é bom eu até explicar isso aqui. Escolhe uma cor e tal, daí você vai lá preencher de vermelho, tá? Supondo, você faz aqui o preenchimento de vermelho, aí você faz a sua arte aqui em cima, coloca os textos, imagens, se for necessário, aí você apresenta para o seu cliente, né? Aí seu cliente fala, faz uns testes aí de cor, né? Imagina, daí não é difícil, é claro. Aí você pode escolher as cores, tal, vai aqui e preenche de novo. Pô, e outra, né, que você não vai vendo em tempo real, né, a mudança. Você vai ter que selecionar a cor, o tom, escolhe de novo, daí aplica, não ficou legal. E se for um tom de verde, tá um pouco mais escuro. Aí você seleciona o mais claro de novo aqui. Dá um ok e vê, né? Com os outros objetos acima, né? Você só está trocando o fundo. A pessoa fazer isso, ficar vendo cor por cor, você pode ver em tempo real com o layer de ajuste, de uma maneira muito mais fácil, né? Aqui, por exemplo, ó, eu vou criar um novo layer de ajuste aqui em cima, supondo que seja um solid color. Então eu posso criar aqui, ó. Aí eu posso arrastando e vou vendo em tempo real, ó. Qual esse tom de verde aqui, um pouquinho mais para cá, ó. Eu vou vendo a mudança desta cor em tempo real. Por isso eu sempre trabalho, eu até descarto quando eu estou fazendo um layout de um site ou algo assim que vai usar um fundo de uma outra cor, ou pode ser até com um pattern
não sei, eu sempre uso dessa forma por layers de ajuste, porque depois o cliente não gosta, aí você vai ficar testando cores para ele. Não, aqui ó, tá aqui, ó, daí tá o layer de ajuste, clica de novo 2 vezes em cima aqui, você escolhe a cor que você quer, né, de maneira fácil, né. Então, de selecionar um tom de azul aqui, não sei se vai ficar bom, porque eu não fiz o teste ainda dessa videoaula. Essa videoaula já só pensei porque eu já fiz este efeito uma vez, mas eu vou reproduzi-lo novamente aqui porque é um efeito bem interessante. Então eu vou escolher uma cor aqui, um tom de azul assim, puxado para um azul de um jeans, né? Colocar no modo color, ele vai colorir ainda o layer que está abaixo, né? Colocar no modo rua, deixar um tom mais escuro, mas não vai ficar legal. Vou aplicar um layer gradiente. Eu estou testando aqui em overlay, já ficou um pouco mais forte o tom de azul sobre o pattern, né? Então você vai testando o blend. Só que nesse caso eu vou descartar, jogar aqui na lixeirinha e vou criar um layer de ajuste com tom gradiente, vai ficar melhor. Olha só, você vai vendo em tempo real a mudança, né? Isso que é o bom do layer de ajuste, sempre trabalhar desta forma. Só que aqui eu vou pegar um tom, escolher uma outra cor aqui no Gradient Fill. Eu vou clicar aqui, selecionar o primeiro tom aqui, está transparente, ó. Esses dois de cima aqui representam a transparência. Então quando você clica nele, não é a cor que você está aplicando, você controla a opacidade, né? A opacidade aqui está em 0, ó. Aí eu colocar em 100%, então tá verde os dois. Aqui embaixo que você controla a cor. A cor aqui, selecionar um tom aqui, vou colocar um tom de azul um pouquinho mais claro, assim. Esse outro aqui, selecionar um tom de azul também, um pouquinho mais escuro, né? Acho que não ficou bom esse tom aqui não. Tentar outra tonalidade do azul. Assim, tá legal, mais ou menos assim. Não precisa ser, puxar só um pouquinho mais para cá o slide, ó, que determina a etapa, né? A quantidade de um lado ou de outro das cores, né? Entre a divisão das cores, a porcentagem. Então você clica aqui, ó, seleciona, eu quero uma parte mais escura, só uma parte aqui mais clara. Ok, agora sim eu vou testar os blend modes. Vou colocar em multiply, que deve ficar bom, né? Fica um pouquinho mais claro aqui, fica um efeito interessante, tá reduzindo um pouquinho a opacidade. Tá, beleza, já sim, nesse esquema aqui. E agora eu vou criar o texto. Selecionei a ferramenta de texto, vou escolher uma fonte bem grossa aqui, para que fique melhor. Vai ser uma Impact, ou acesse um site de fontes, né, tipo fontesgrátis.com.br. É um bom site, tem diversas fontes lá para que você baixe. Selecionar esse Broadway aqui, ó, uma fonte grossa, né, não testei com ela ainda. Ou selecionar vou selecionar qualquer cor, porque eu vou preencher com o mesmo pattern aqui, eu preencho pelos estilos do layer também este texto, né? Então eu vou escolher aqui um tamanho, né? Vai ser grande aqui para o documento ficar bem visível. Vou escrever aqui, então, em letras maiúsculas, que eu acho que vai ficar melhor o efeito. Back. Aumentar aqui o tamanho, deixar bem grandão. Não sei se esse texto vai ficar legal o efeito não, hein? Porque aqui é bem fininho. Eu vou trocar a fonte. Eu tinha percebido que fica muito fininho aqui, eu acho que ele não vai ficar legal não. Escolhi, deixa eu ver esse Cooper Black aqui. Essa já vai ficar melhor o efeito. Assim. Aqui a cor não importa, porque é o mesmo pattern que você aplicou aqui, você pode aplicar de duas formas um pattern a este layer. Né? Você pode, por exemplo, no caso desse aqui, eu posso duplicá-lo. Seleciono, pressiono Ctrl J, ele está diferente a cor porque tem o layer de ajuste que está colorindo, né, interagindo com o de baixo, mudou a cor, eu vou arrastá-lo para cima. Você pode fazer dessa forma, manter o Alt pressionado, ó, entre um layer e outro e clicar e aplicar o Clipping Mask. Pode fazer dessa forma também, você tem o controle aqui ainda para escolher outro pattern se você quiser, ó. Pattern que você preferir, tamanho, configurar. Forma fácil de você fazer isso, né? Pode ser assim, mas também pode ser, né, vou excluir isso aqui, é só uma explicação. Eu vou dar um duplo clique na lateral do layer, abrir os estilos, e aqui também tem o Pattern Overlay, que ele preenche o layer com um pattern. Ó, o pattern aqui, ó. Né? E aqui você tem as mesmas configurações, só que além disso, você também, além disso não, porque tem aqui também, né, como interagir com o layer, os blend modes, o jeito que vai interagir, a multiply. Ó, assim ficou legal, ó. Ficou um efeito interessante assim sobre este aqui, ó, diferenciado aqui, ó, ficou bonito. Olha, eu não tinha testado dessa forma, vou fazer até assim para ver como fica. Só o pattern overlay aqui, não vou precisar de mais nada por enquanto, depois eu faço algum teste necessário. Pattern overlay no layer de estilo, aplicou aqui, tá beleza. Esse fundo aqui, ó, serve para nada, pintei de verde,
serve para nada. Tá ali, beleza, só expandir um pouquinho a caixinha aqui. E agora deste layer de texto eu vou aqui no menu Layer, seleciono aqui Type, né, que é um layer de texto, e vou selecionar esta opção aqui, ó, Create Work Path. Então ele vai criar um contorno no texto e aqui os paths no meu contorno. Então agora eu vou criar um novo documento. File, New, que eu vou criar um brush. Olha como é simples, é só usar a imaginação. Porque eu já sei como funciona o Brush Engine, então fica mais fácil, porque você também já aprendeu, então é só você pensar um pouquinho que você vai chegar a esses tipos de resultados. Olha só, não criar um documento pequenininho, não precisa ser muito grande não, criar aqui no tamanho de 400 por 400 pixels, porque é só para criar um brush, é rapidinho, o documento em branco, ó. Ok, abriu uma nova aba aqui, seleciona a ferramenta Brush. Eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar um brush suave, um tamanho, aqui tá como cursor aqui, ó, mostrando, não está mostrando o brush, porque eu criei o texto no outro documento e acionei a Caps Lock, né, que é a tecla que deixa em maiúsculo, né, estava acionada. Então mudo o brush para o modo preciso, né, se eu quiser passar em lugar certinho o brush, então aperto a tecla Caps, né, em cima do Shift do lado direito do teclado. Então altera para o modo preciso do brush, para que eu tenha a noção exata de aonde aplicar o brush. Então eu vou criar aqui um brush de forma muito simples, né? Brush, eu já até falei sobre isso em outra aula. Clicar aqui, some esse painel, selecionar aqui a cor em preto. Lembrando que para criar o brush, o branco representa a transparência, né? Transparência de 100%. Então eu posso até criar um novo layer, mas não importa aqui no caso, porque eu vou querer fazer uma coisa bem simples. Então o brush, ó, é um ponto aqui, ó, você dá um clique, ó, aqui está provavelmente esse aqui está habilitado o Shape Dynamics. Eu vou desabilitar aqui no My Brush Engine o Shape Dynamics, né, porque eu não quero que fique com a pressão da caneta não. Fazer assim o brush normal. Aqui, ó, se você dá um clique, um ponto único, ó, fez o traçado. Só que eu não vou fazer o brush suave não, vou fazer com hardness em 100%, senão não vai ficar legal o que eu pretendo fazer não. Então eu dou um clique, ó, fez um único pontinho. Se eu mantenho o Shift pressionado e clico em outro ponto, ele faz uma reta para mim. Isso funciona até com a ferramenta Clone, todas as ferramentas que tem o brush, funciona. De qualquer forma, faz uma reta. Por exemplo, um ponto aqui, seguro o Shift, ó, mesmo que eu clicar aqui, ó, ele vai fazer a reta. Ó. Qualquer lugar, um ponto aqui, e se eu continuar, olha, ele fará só retas com o Shift pressionado. Ó, continua. Ó. O brush é muito simples de trabalhar, não tem nada. Vou preencher de branco de novo. Branco é a cor do meu background. Ctrl pressionado e aperto Backspace ou Delete. Pinta com a cor do meu background em branco. Fazer um V aqui. Só que eu vou tirar o hardness aqui do brush. Clica com o botão direito. Hardness aqui, aliás, tirar, não, colocar o hardness bem seco, 100%, ó, para que o traçado fique bem seco mesmo, não suave nos cantos. Vou dar um clique aqui, né? Posso até, para facilitar, se você quiser, se você é perfeccionista, por exemplo, você pode criar, apertar o Ctrl e o R, habilitar aqui as réguas. Eu clico aqui na régua e arrasto uma linha guia. A linha guia aqui, facilitar para alinhamento, né? E tal. Aqui tem a régua da lateral, eu clico, arrasto aqui. Quando eu passo aqui no meio, que chega no meio de um documento, faz tipo um snap, você vê que puxa igual um imã, está indicando que é o meio do meu documento. Então, ó, se eu sou perfeccionista, né, eu dou um clique aqui, ó, um aqui, Shift pressionado, dou um clique aqui bem no meio, ó, é um pouquinho mais para baixo, aqui, e dou um outro clique aqui, ó, mais ou menos aqui, tá bom. Um V, né? Tirar essas linhas guias aqui, viam? Aí você vai aqui em Clear Guides, limpar as linhas guias. Clear Guides. Beleza. Então, seleciono o meu V aqui, muito simples, foi criado de forma muito simples. Edit. Define Brush Preset. Então, eu vou colocar aqui com o nome de costura. Será a minha costura. Porque você já imaginou o que vai fazer. O Brush Engine, pô, eu faço a separação de espaço, né, entre
o traçado do brush, então um V do lado do outro vai simular uma costura, filhinho. Olha só, pensar, né? Fácil. Ok, aqui eu já posso fechar esse documento e não salvar. Quando eu estou trabalhando em full screen, Ctrl W. Aí me mostra aqui, ó, se eu quero salvar ou não, porque este Ctrl W fecha o documento atual que eu estou trabalhando. Coloco que não quero salvar e vai voltar aqui para o meu outro. Agora, seleciono a ferramenta Brush, né? Clico com o botão direito ou abro já o Brush Engine pressionando a tecla F5 ou pelo atalho aqui clicando. Aqui em Brush Presets, eu vou selecionar aqui ó, o V. Olha aqui ó, o V, o segundo que eu criei aqui, ó. Tá aqui, eu já tinha feito um teste antes, né, com esse esquema. Eu vou selecionar aqui a opção de Brush Type Shape, espaço, aumento o espaço, deixo o espaço aqui em 100%, né, fica coladinho no outro, diminuo o tamanho, né, tá muito grande aqui o tamanho. Menor um pouquinho aqui. Então olha só como fica igual uma costura, né? Vou diminuir, eu acho, o tamanho um pouquinho. Diminuir mais ainda. Depende aqui do tamanho aqui, né? Do texto também, para você comparar então o tamanho. O tamanho é a mesma coisa, clica com o botão direito e você configura o tamanho. Para habilitar os layers novamente, está aqui meu Work Path selecionado. Eu crio um novo layer acima. Ele está visível, quando ele está sendo mostrado aqui é sinal que o Work Path está selecionado. Com a ferramenta Brush ativa, já configurado, olha, agora eu vejo o tamanho que vai ficar. Seleciono aqui uma cor, né, puxar aqui para o amarelo, aquela costura meio amarelada, né, que tem principalmente em jeans, usam muito isso aí. Eu pressiono apenas a tecla Enter quando o brush está selecionado. Ele já faz automaticamente o preenchimento do meu contorno do path selecionado com o brush ativo e configurado. Nossa, eu posso até salvar. Agora eu clico com o botão direito aqui, ó, clico aqui, ó, salvar esse tipo aqui de brush, né, do tamanho 10, coloco como costura, costura 1, né, porque aquele lá era o brush que eu criei com o nome, o brush inicial, só o V. Aí eu costura 1, ele já pega as configurações que eu fiz aqui em Brush Engine, deixando desse tamanho e tal, né. Aí você que sabe, você pode salvar. Então tá aqui, ó, não tá muito visível aqui ainda, né, porque legal assim, porque tem o path acionado. Eu vou aqui nos path, eu clico fora, tá em azul, clico fora, olha só. Agora aplicar uns estilozinhos, né, não custa nada aqui, para dar uma melhorada, dá um duplo clique aqui na lateral do layer, né, faz aqui vamos ver aqui que vai ficar bom, né. Eu só fiz o teste desse caso aqui antes de gravar esse vídeo. Eu estava fazendo o teste porque eu pensei em fazer com o X e com esse esquema do V. Eu fiz com o X, não ficou legal, ficou muito legal. Em alguns casos, assim, que nem uma boneca de pano, fica legal, né? Você fazer um traçado de uma boneca de pano, algo desse tipo assim. Porque eu já vi muitas fotos na internet que a pessoa pega uma boneca, achou uma foto de uma boneca de pano e a pessoa escreve o nome dela, o rosto da boneca, ou, né? Já vi de tudo, até tem muito efeito pessoal bem criativo, né? Então aqui eu vou clicar só um Bevel Boss. Bevel Boss, só que o size aqui eu vou deixar em 2, pequenininho. A cor aqui, ó, vou deixar um tom de amarelo bem mais forte. Vamos ver se vai ficar bom. Ficou, deu um destaque a mais, como se fosse uma sombra. Eu vou aplicar também um Drop Shadow. Só isso aqui que eu fiz aqui, ó. Só que talvez trocando para o Chisel Hard vai ficar mais bonito. Ficou mais seco, assim, parecido mesmo com costura. Muda aqui para o Chisel Hard, que daí não fica aquela suavidade toda, até porque o software está em 0. Tamanho aqui em 2, tá bom. Deixa em 1 para ver se vai ficar alguma coisa visível. Não, tá legal, em 2 mesmo, em 2 fica bom. Aplicar também um Drop Shadow. Sombrinha que aplicou um volume, mas está muito alta, porque a distância está em 5 pixels. Vou deixar a distância em 2. Size também em 2. Não quero, não tem toda essa sombra, né? Só um relevo que aplica aqui, você colocando a sombra, né? Talvez em 2 está legal. Deixa eu ver se colocar em 100% aqui a coloração, deixar em normal. Não alterou em nada, né? Não alterou em nada porque o fundo também é escuro. Não alterou em nada, mas ficou com um volume bom aqui. Só testar aqui, né? Que é sempre bom testar deixando em 1. Em 1 ficou bom também. Ficou
Relevo bom aqui, vou até um zoom ali na área. Só isso aqui. Beleza, olha só o efeito, que interessante. Vou dar um zoom aqui só para que você veja como ficou a costura. Olha só. Fica perfeito, ó, como se fosse uma costura mesmo. Bem legal. Voltar o zoom 100%. E você pode fazer os complementos também. Pega a Pen Tool, ferramenta Pen Tool. Vamos criar um novo layer já acima, né? Para você criar o caminho não precisa ter layer nenhum criado. Só que eu já criei uma acima porque eu vou fazer uma outra marca aqui, né? Então você pode pegar daqui, ó, Pen Tool, arrastar para cá, terminar aqui o caminho. Aí você seleciona o brush, pressione a tecla de atalho, a letra B, né? Trabalhando sempre com os atalhos. Muitas vezes eu estou trabalhando com documentos. Vou até deletar este layer aqui. Vou deletar aqui o layer. Muitas vezes eu estou trabalhando com documentos muito grandes, então eu trabalho assim, porque é importante demais você se familiarizar com os atalhos no Photoshop. Eu não quando eu estou trabalhando mesmo assim, focado no trabalho, eu não fico abrindo layer assim, não, só se eu for aplicar algum ajuste aqui, eu nem fico olhando muito a paleta layers. Ainda mais eu estou criando por exemplo, um desenho com brushes, alguma coisa desse tipo. Se eu quero criar um novo layer, por exemplo, eu já tenho o atalho Ctrl Shift Alt N, daí eu já começo a trabalhar aqui, já aplico o stroke, já veja, apertei a tecla de atalho, o layer já está lá, eu sei que está lá só pelo atalho, né? Posicionamento, assim, ferramentas mesmo, Move Tool, a tecla V, a Clone, a letra C, a Crop, a letra C, aliás, a Clone, você vai acessando tudo por atalhos, né? Você vai... Aqui eu até apertei o Crop sem querer ali, vou até apertar o Ctrl Z aqui, só apertar aqui selecionar o brush e vamos então preencher então esse novo layer que eu criei aqui. Mesma configuração de cor, pode até ser um pouquinho maior o brush agora, né? Clicar com o botão direito, escolher o tamanho aqui do brush, está em 10 pixels da costura aqui, vamos fazer um pouquinho maior, colocar em 15 pixels. Aqui vamos ver como é que vai ficar. Seleciona a ferramenta brush e pressiona o Enter com o caminho aqui que eu criei com a Pen Tool. Aqui, ó, fez a costura maior. Copia este layer style para o layer de cima, né? Primeiro eu vou tirar aqui, ó, selecionar o pet, clico fora aqui, já era, porque é um pet temporário, né? Não tem problema. Tá aqui, aplico este estilo para cá. Então quando você vai aplicar o estilo para cá, se você clicar e arrastar, some o estilo desse e vai para o outro. Agora se você mantém o Alt, sempre o Alt clica e arrasta, ele faz uma cópia do estilo de um para o outro. Esse aqui eu posso até aumentar um pouquinho mais porque ele é maior, aumentar um pouquinho só o Drop Shadow para dar um volume maior. Drop Shadow aqui eu vou deixar a distância em 2, size em 3. Né? Olha só que legal a costura que ficou. Né? Pode fazer uma duplicata desse aqui ou cria outro com a Pen Tool. É só manter aqui a parte do espaço, dá um clique aqui, outro aqui, faz uma costura doida aqui, né? Vai ficar exagerado isso aqui. Ctrl pressionado, eu clico aqui nesse ponto âncora, arrasto, porque senão vai ficar muito ruim isso aí. Aquele jeito ali não ia ficar bom não. Vou fazer a costura passando por aqui assim, ó. Eu acho que aí fica bom. Novo layer, pode ser no mesmo também, ó, porque vai aplicar já com o estilo, né? Pode ser esse mesmo layer selecionado. A brush tem que estar selecionada para você preencher, apertando Enter. Enter, aplicou. Vou retirar aqui a seleção do pet. Olha só que legal o efeito. Então, até o próximo!